é bom fazer um adendo aqui. Eu disse que não, o Olavo não é um filósofo sistemático, no sentido, sei lá, tipo de um Hegel da vida. Né? Ele não conseguiria, eu acho, jamais entregar a obra dele sistematizada. Assim, ó, este é o livro de epistemologia, esse é o livro de teoria do conhecimento, esse é o livro de ética, não sei o quê. Ele jamais conseguiria fazer isso, porque por duas razões. Primeiro, por temperamento, tá? Pelas condições de vida, né? O Olavo jamais teria tempo para fazer isso, nem saco. Às vezes que ele começou a fazer algo assim, ele largou mão, deixou abandonado. A gente tem uma série de manuscritos aqui inéditos do Olavo, que são começos de livro, que ele planejou e não terminou. E ele não terminou por essa segunda razão, né? O temperamento do Olavo é de um sujeito reativo, né? Combativo. O Olavo é um cara da treta, sempre foi. Então, a filosofia do Olavo sempre se desenvolveu como resposta a problemas que lhe eram colocados. Né? E não como aquela interrogação, né? Como funciona o mundo? Né? Era mais assim, o sujeito está falando que o mundo funciona dessa maneira, mas isso é uma coisa de retardado. E aí eu vou explicar aqui como é que o mundo funciona. E aí ele primeiro explicava os erros do sujeito, e em cima desses erros ele ia construindo, ele ia colocando as suas percepções da realidade, né? Que em um determinado momento podiam ser diferentes. Né? Então, materialmente falando, a obra do Olavo ela não tem uma sistematicidade. Né? É difícil você escolher o caminho para entrar nela. Né? Qual é a obra fundamental, etc. Porque ela está toda espalhada, materialmente desorganizada, porque a vida do Olavo era muito doida. Né? Então ele não tinha condições materiais, tempo, dinheiro para poder sentar e escrever longos tratados. E também isso não era do temperamento dele, porque quando ele começava a fazer isso, aparecia um problema. Vou dar um exemplo para vocês. Quando começou o debate com o Dugin, o Olavo estava se organizando para dar o curso de metafísica, daquele que está lá no site. Foi o último curso que a gente colocou, porque a gravação ficou horrível. Quem tentou ouvir percebe que o áudio é muito ruim. Agora, graças a Deus, essas IAs aí, a gente está conseguindo arrumar aquilo. Mas ficou muito ruim, a gente nunca subiu o curso. E tem um aluno lá que destruiu o curso, né? O cara não parava de fazer pergunta no meio da aula. E o Olavo não conseguia desenvolver o tema, porque o cara sempre voltava ao mesmo ponto, não conseguia entender. E aí, enfim, o curso ficou travado. Né? Mas o que aconteceu nesse curso? Eu estava no meio do debate com o Dugin, né? E a gente saiu um dia para jantar e o Olavo estava com um livro de história da filosofia assim na mão e lendo lá uma coisa sobre, né? Eu lembro que ele estava lendo sobre os eleatas, né? Nos pré-socráticos. E aí a gente começou a conversar e ele lá falando do Dugin, né? E ele puto com qualquer coisa lá que o Dugin tinha falado, eu não lembro o que era o assunto daí. E aí alguém perguntou do curso, né? Como é que ia ser o curso e tal. Era na véspera de começar o curso. Né? Tipo, sei lá, devia ser um domingo à noite. E ele falou, porra, eu nem sei, porque eu tô tendo essa discussão com esse cara aí, o cara da KGB, que tá lá, pilota tanque de guerra, tem espião no mundo inteiro, quer foder o Ocidente, criou esse negócio, esse trambolho, né, que é o eurasianismo, né? E agora eu tenho que parar para prestar atenção, né, nos eleatas. Ele pau no cu dos eleatas. Entendeu? E assim, ele não, simplesmente não conseguia, entendeu? Assim, o negócio dele, porra, ele estava focado na treta, né, com o Dugin. E aí sentar ali, dar um curso de metafísica que, pô, ele não vai brigar com ninguém, não tem ninguém para ele ali entrar numa aporia filosófica, entendeu? Senão, isso não o motivava. Lá, né, se você vê o mapa dele, você vai ver que ele é um sujeito de treta, assim, ele é um escritor e um pugilista, ele podia ser as duas coisas. Né? Mas como ele não tinha, acho, as condições físicas necessárias para ser um pugilista, ele, né, era pequenininho, ele ficou muito doente quando era criança, então o Olavo sempre foi um sujeito frágil de saúde, franzino, então ele não podia ser um pugilista, ele se transformou, né, num escritor. Isso não quer dizer que ele era um escritor de polêmica, né? Mas o pensamento do Olavo se desenvolvia no confronto. Né? O Olavo era um filósofo eminentemente dialético. Não é à toa que o Aristóteles é para ele o grande modelo de filósofo.
Né? Isso não é à toa. Não é à toa que ele comentou lá o livro do Schopenhauer. Né? Não é à toa que ele se debruçou sobre a teoria da linguagem de Aristóteles. Né? Por quê? Porque ele é um filósofo dialético. Né? Ele não é um filósofo sistemático, ele não é um filósofo de aforismos, né? Ele não é um filósofo de diálogos filosóficos. E embora ele fosse um grande ensaísta, eu acho que ele também não é nem um filósofo de ensaios. Né? Porque ele escreveu grandes ensaios, mas não era a escrita dos ensaios não estava na motivação dele, assim, escrever uma grande obra literária muito bem feita, adornada, como, por exemplo, um Julián Marías ou um Ortega, né? Ou, sei lá, que outro filósofo é assim? Né? Bom, nem sei. Não, ele era um cara da dialética, né? Do confronto de opiniões, né? muito menos um sujeito sistemático, da sistematização. E isso por várias razões. Né? Eu acho assim, muito por questão de temperamento, por questão desta vida material dele bagunçada, né? Ter várias profissões, não ser um filósofo acadêmico, né? Que não podia ter o ócio remunerado, vamos dizer assim. E ele era também um professor. Né? Antes de escrever qualquer coisa, ele tinha que falar. Ele tinha que testar em aula, né? Ele tinha que testar nos programas, né? Ele tinha que testar no Facebook, que o Facebook desempenha o mesmo papel disso aqui. Né? Ele tinha que testar isso antes de dar uma forma final, né, para a ideia dele. Né? Então, eu acho que essas são as condições, né, de personalidade e circunstância que explicam, né, a situação, vamos dizer, que o Olavo elaborou sua obra portanto, porque a obra ser assim. Né? Editorialmente caótica. Eu falo editorialmente porque ela é só materialmente, mas quando você entra nela, não importa por onde você entrar, e você caminha um pouco dentro da obra do Olavo, você começa a perceber a unidade temática, né? E a unidade de um zetema, vamos dizer assim, né? Por baixo da filosofia do Olavo, que unifica tudo o que ele está fazendo. Né? Bom, você pode tentar dar várias explicações, né? As pessoas acho que nem sempre vão entrar num acordo com isso, mas eu acho que um tema permanente da filosofia do Olavo, que está em quase tudo que ele fez, que né, eu acho, na minha opinião, é o grande norte da filosofia dele, é o tema da falsa consciência. Né? Da falsificação da realidade, da negação da realidade, da negação das suas próprias impressões, do auto-engano e, portanto, da ideologia. Enfim. Isso, né, você vê, esse tema da falsa consciência, né, o Olavo desenvolve na ciência política, ele desenvolve na metafísica, ele desenvolve na teoria do conhecimento. O que é a teoria do conhecimento do Olavo? Né? É a admissão de tudo. Não, você tem que admitir tudo. Né? Tudo aquilo que você sabe, que você fez. Né? É a rejeição total da falsa consciência. Né? Da negação daquilo que você absorve pelos sentidos, pelo bom senso, etc. Então, eu acho que esse tema da falsa consciência dá uma certa unidade ao trabalho. O imbecil coletivo é praticamente tudo isso. Assim, é onde isso transparece, né, na crítica cultural. Então, eu acho que isso dá uma unidade, né, ao pensamento do Olavo. Por exemplo, o princípio ético, né, do curso de ética dele, que norteia toda a ética do Olavo, que não é uma ética não é uma ética normativa, né? Aliás, isso aí eu não consigo nem imaginar o Olavo fazendo. Né? Era uma ética dialética, quer dizer, investigar os princípios da ação. O princípio fundamental do negócio do Olavo, da ética do Olavo, é o princípio da autoria. É você assumir que você fez as coisas que você fez. Tá? Você pode até me enganar os outros, né? Mas você precisa assumir para si mesmo. Então, o que é o tema da falsa consciência, né? A luta contra a falsa consciência. Então, ela tem uma unidade, né? Ou a gente pode até achar outros temas, né, que dão a unidade, coerência, toda essa obra editorialmente caótica que o Olavo deixou, né? Ela tem uma unidade, mas essa unidade não é material, ela não é uma obra certinha, né, de um filósofo assim que chegou no fim, né?
terminou. Falou, bom, aqui eu ponho o ponto final à minha filosofia, está tudo resolvido. Isso aí não dá para esperar, né, dele, né? Obrigado por assistir até o final. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e inscrever-se no canal para mais conteúdos sobre livros e cultura. Ative o sininho para receber notificações das nossas próximas discussões e resenhas e considere se tornar um membro do canal para ter acesso exclusivo a conteúdos especiais e participar das nossas discussões literárias. Nos vemos no próximo vídeo.